Bom, vamos lá, voltando então para o nosso projeto que eu amo, né, que é um xodó aqui para mim, o podcast Saia da Gaiola. Depois de um período sem gravar, né, por causa do neném, então fiquei alguns meses aí e agora finalmente conseguimos voltar e voltamos assim com chave de ouro. A gente tem uma sequência de entrevistados assim incríveis que vão inspirar a gente demais. Começando hoje com uma pessoa que eu vou apresentar aqui, que ela tem uma multi-apresentação aqui, eu tenho várias áreas para falar dela aqui, que ela é referência para a gente. Até anotei para eu não esquecer, olha só. Ela é referência em maternidade, ela é referência em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ela é referência em saúde, ela é referência em negócios. Né? Então, ela é empresária do ramo óptico, mentora e palestrante empresarial. É estudante de medicina que fala? Lá no seu Instagram tá diferente. É, porque agora eu já sou interna, né? Entendi. Então já tô no final, última Já é um passo etapa, acima mas é ali. estudante ainda. Então tá ali na área de medicina, casada e mãe de 2. Eu tô também minha colega da escola de mentoras, a gente se conheceu, se aproximou ali, aprendendo mais para levar o nosso conhecimento, enfim, né, desenvolvendo aí a nossa carreira. Eu tô aqui hoje com a Elisa Ferreira. Você está aqui hoje, Elisa, porque você é uma inspiração para mim, uma referência, eu acho que para muita gente que vai nos assistir aqui, em todas essas áreas que eu falei. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente começasse com você falando da sua história. Eu vi a sua live que você fez esses dias atrás aí, contando da sua jornada mesmo, desde o comecinho até onde você está hoje. Eu acho que é muito fácil quando a gente olha para alguém que está ali bonito, bem-sucedido, né, aparentemente tranquilo e feliz, e a gente fala assim, nossa, que fácil, né? E a gente começa a dar várias desculpas, né? Não, mas para ela é muito mais fácil, ela tá assim, porque é fácil e a gente não conhece toda a jornada, toda a história daquela pessoa. Então, por mais que eu já te admirasse, quando eu ouvi a sua história, ficou ainda mais legal de eu te ver hoje e ver você hoje com a performance que você tem, né, com os resultados que você está alcançando. Então eu queria que você resumisse um pouquinho da sua história, igual você contou lá naquela live aquele dia, falando, achei super legal quando você falou lá do seu pai e da sua mãe, que eles se separaram, que a sua mãe viajou, que cada um de vocês ficou com uma pessoa, enfim, até você chegar, né, conhecer o seu marido e tá hoje no momento que você tá. Traz pra gente, porque depois que o pessoal conhecer essa história, vai ser mais legal ainda a gente trazer os outros pontos que eu quero falar com você. Ai, Virginia, assim, primeiramente, muito obrigada por esse convite. É um prazer enorme estar aqui hoje, sabe? Falar da minha história, assim, me traz uns insights muito bacana, sabe? De ver mesmo. E todos os dias eu penso isso, de onde eu vim, sabe? Porque eu acho isso muito importante. A gente saber de onde a gente vem, para saber onde a gente quer chegar, né? Onde a gente vai chegar. Então, assim, muito obrigada. E, assim, a admiração você é maravilhosa. Eu também me inspiro muito em você, uma mulher com muita presença, fala muito bem. Então, assim, eu ainda vou chegar lá ainda. É isso, imagina. Mas é um prazer enorme estar aqui e vamos lá, né? Vamos lá, traz a sua história pra gente, assim, mais ou menos aquele resumão que você fez lá na sua live. Então, vamos lá. Eu sempre vivi num casamento dos meus pais que para mim era o casamento perfeito, não tinha nenhum problema nem nada. Minha mãe, quando ela casou com meu pai, minha mãe era da igreja, muito rígida, tipo aquelas pessoas que não podiam nem chegar na janela, que meu avô não deixava. E aí, quando a minha mãe se casou, meu pai apresentou minha mãe a outro mundo, né? Porque meu pai era da igreja, mas não era assim tão da igreja assim. Então, meu pai apresentou minha mãe, sair, usar um short que às vezes minha mãe nunca tinha usado, conhecer, ter amizade, gente frequentar a nossa casa, que isso aí tudo era uma coisa muito diferente do que minha mãe vivia, sabe? Que minha mãe é a única irmã e 7 homens. Nossa. Então, assim, minha mãe sempre foi muito, assim, muito protegida, muito preservada ali, né, pelo meu avô. E aí, quando minha mãe casou, minha mãe conseguiu ver esse mundo por outros olhos. E aí, minha mãe e meu pai viveram 13 anos juntos, eles ficaram casados 13 anos, teve nós 3, que eu, que sou a mais velha, e eu tive uma irmã que faleceu com 17 anos, e um meu irmão, que é o caçulinha. E aí, depois de nós 3, a gente tinha mais ou menos assim, eu estava entrando na fase de 8 anos, meu pai voltou para a igreja. E aí, quando meu pai voltou para a igreja, assim, a vida que ele tinha apresentado para minha mãe, ele já não queria mais para minha mãe, né?
E aí minha mãe não quis mais, né, voltar naquele momento para a igreja. E foi o momento que eles começaram a ter várias desavenças ali, e até o ponto que eles não conseguiram mais ficar junto, né? E aí meu pai e minha mãe se separaram. O tempo que minha mãe ficou casada com meu pai, minha mãe nunca tinha trabalhado. Então, quando ela casou com meu pai falou, não, você tem que trabalhar, você tem que ter sua vida, você tem... E aí minha mãe trabalhou na área de costura, minha mãe sempre trabalhou de costureira, e era o que ela tinha quando meu pai e minha mãe separou. E meu pai trabalhava no banco, ele era bancário, e aí eles se separaram. Meu pai sempre foi muito estudioso, meu pai gostava muito de estudar, de ler e tudo. Tanto é que hoje meu pai é concursado em 2 empregos, assim, ele passou assim, ele passou em primeiro lugar e no outro ele passou em terceiro, quarto lugar. Então meu pai sempre foi assim, muito de escola, então ele cobrava isso muito da gente. E aí meu pai e minha mãe se separaram, minha mãe não teve outra alternativa, porque a gente não tinha casa, a gente tinha uma casa própria, mas era uma casa muito simples e tudo. E na época, pouco depois da minha mãe separar do meu pai, a gente foi despejado. Tipo assim, a gente tinha uma casa e aquela rua ali, a prefeitura precisava asfaltar aquela rua. Isso, aonde era isso? É no interior? Patinga, Patinga. sempre Vocês morei, são de Patinga. nós somos de Patinga. Uhum. E aí a prefeitura precisava reformar, asfaltar aquela rua e eles precisavam tirar todas as casas que tinha ali. E aí minha mãe entrou em negociação, mas ela não conseguiu uma negociação com a prefeitura. E aí um belo dia a gente estava dormindo, a prefeitura chegou, tirou nós de dentro de casa. Que loucura. E quebrou tudo. E colocou nossos... pequena. Não, meu irmão era bebê. Colocou os móveis tudo na rua. A gente até tem foto disso. Colocou os móveis tudo na rua e despejou, porque tipo, minha mãe não entrou em acordo, mas precisava fazer essa obra. E pouco tempo depois disso, eles se separaram. Pouco depois disso, eles se separaram. Aí minha mãe morou de aluguel, tipo, uns 2 anos, até a prefeitura fazer uma casa para nós. Que eles fizeram uma casa para nós, né? Mas aí até esse tempo, minha mãe morou de aluguel esses 2 anos, que foi aí que eles se separaram. E eu lembro de você contar que seu pai não deu muito suporte com essa separação. Não, depois que eles se separaram, meu pai simplesmente ele esqueceu que ele tinha família. Ele veio embora para BH, que foi quando ele passou nos concursos, né? E aí ele focou, eu acho que ele deve ter focado muito em escola, né? Muito em estudar para passar nesse concurso. Ele saiu do emprego dele, que ele era carteira assinada, ele saiu. E aí ele foi trabalhar de ambulante, ele vendia refrigerante aqui no centro de BH. E aí ele trabalhava de ambulante, vendendo essas coisas, assim, e estudando para passar nos concursos que ele tinha a vontade, né, de passar. E minha mãe não teve outra alternativa a não ser, na época, né, o pessoal ia muito embora para fora e tudo. Apesar do meu avô e da minha avó tinha uma condição um pouco bacana, mas minha mãe não era o que minha mãe queria, né. Aí minha mãe foi embora para os Estados Unidos. E como eu tenho muitos tios, né, por parte da minha mãe dividiu a gente da seguinte forma. Eu fiquei abismada. Ela deixou um com cada tio. Isso, ela deixou porque tinha uma menina que trabalhava na casa da minha avó, que assim, era igual irmã da minha mãe mesmo. Sim. Aí minha irmã tinha muita afinidade com ela. Aí minha irmã ficou com ela, meu irmão, que era o mais novinho, ficou com os meus avós. Uhum. E eu fiquei com a tia, que era tipo assim, 3 casas depois da casa da minha avó, sabe? Com uma tia e um tio meu. E ali nós passamos 4 anos. 4 anos até minha mãe voltar. Aí quando minha mãe voltou, a prefeitura já tinha dado a casa, só que assim, era telha, era tijolo, aí minha mãe teve que reformar a casa toda lá pra gente morar. E aí minha mãe voltou, a gente já estava mais que adolescente, né? Quando minha mãe voltou, eu já tinha 16 anos. Minha irmã tinha 14 e meu irmão, ele tinha 9 ou 10 anos, mais ou menos, essa faixa. E aí minha mãe voltou e ela, tipo assim, ela teve que modular tudo de novo, né? Porque ela ficou 4 anos fora. Nessa fase que ela ficou fora, minha tia, eu comecei a namorar, eu entrei na fase de ela perdeu aquela fase. Né? Apesar da minha mãe, apesar dela estar fora, minha mãe ligava todos os dias. Todos os dias ela ligava, sabe? Mas, querendo ou não, ela estava fora, né? E foi nessa época que você começou a estudar enfermagem? Foi, isso. Aí foi nessa época que eu tinha na fase 14, ia fazer 15 anos, que eu entrei na faculdade técnica, no curso técnico de enfermagem. Aí eu comecei, era 2 anos e meio na época que eu entrei. Eu lembro que era R$200. Aí na época que eu entrei, meu pai assim, ele aparecia uma vez a cada 3, 4 meses. Ele ia lá, ficava lá um dia e voltava para BH mesmo. E aí eu comecei o técnico de enfermagem, aí eu
estudava de manhã o ensino médio, à tarde eu ajudava a minha tia na fábrica, que minha tia tinha uma fábrica de costura, e à noite eu fazia o técnico de enfermagem. E como é que você saiu de Patinga para vir para cá? Aí foi quando eu casei, né? Aí eu fui, fiz o técnico de enfermagem, me formei, comecei a trabalhar nos hospitais lá e tudo. E aí, minha amiga do curso técnico de enfermagem me apresentou o meu marido hoje, que eles são primos, né? Aí ela foi e me apresentou, eu conheci ele já era da área do comércio, né? Ele tinha uma ótica. Ele já tinha uma ótica numa cidadezinha bem pequena, que chama Santana do Paraíso, lá da minha cidade, era bem pequenininha. Só que ele era muito novo, né? Ele brinca assim que o que ele vendia de dia, ele fazia churrasco à noite, com o dinheiro. Então assim, mas ele já era da área de ótica mesmo. Ele começou na ótica de office boy. Legal. Aí ele entrou, aí ele foi para vendas e depois ele abriu Foi despertando o olhar para aquele segmento. Para aquele segmento. E aí ele abriu uma loja mais próximo do centro aqui em Fabriciano, né, que é uma cidade próxima de Patinga. E aí a ótica foi assaltada. Eles entraram lá e roubaram tudo da ótica, roubaram as peças que ele tinha, tudo. E aí ele falou, agora não tem como mais eu me levantar, né? Aí eu vou embora. Aí recebeu uma proposta aqui em BH. Veio embora pra cá. E veio embora. Aí quando ele veio embora, a gente namorava. Eu falei, não, vamos continuar, né? Eu trabalhava no hospital, vamos ver se dá certo. Aí a gente namorou um tempinho, mas não deu muito certo, a gente separou. E aí eu continuei minha vida lá em Patinga e ele continuou. Passou uns 6, 7 meses aproximadamente. Ele voltou lá, um belo dia eu tava no plantão, na hora que eu saí ele tava na porta do hospital e falou, não, vamos casar. Esse trem de namorar assim à distância realmente não deu certo para nós, então nós vamos casar. Aí nós decidimos casar. E aí isso era mais ou menos em junho, mais ou menos. Aí a gente noivou e a gente decidiu casar no outro ano. Só que aí eu falei, gente, emprego não é uma coisa assim muito fácil, eu vou começar a colocar meu currículo lá em BH, porque a nossa intenção era morar em BH mesmo, né? Aí eu coloquei meu currículo mais ou menos em setembro, quando foi em outubro eles me chamaram. E aí eu tive que vir para BH. Eu falei, não, eu vou porque eu já vou casar alguns meses. Já vou adiantar. Já vou adiantar minha vida. E aí eu vim, passei em tudo e ia começar na segunda-feira. Eu falei, não, eu fico na casa do meu pai mora sozinho, né? Até hoje ele morava e mora sozinho, nunca arrumou outra pessoa, arrumou uma namorada, mas pouco tempo. E aí eu cheguei na casa do meu pai. No domingo eu ia começar a trabalhar na segunda-feira. Aí meu pai falou assim, o que você veio fazer aqui? Não, pai, eu vim trabalhar, porque eu falei com o senhor que eu vou casar ano que vem. Aí ele falou, não, você veio atrás de homem? Você vai atrás de homem, aqui em casa você não vai ficar. É possível, Elise. E assim, hoje hoje eu já liberei o perdão pro meu pai há muito tempo e tudo, pelo contrário, hoje a gente convive super bem. Mas na época, assim, eu fiquei muito revoltada, né? Tipo, como assim? Como meu pai tem coragem de fazer isso, né? Hoje meus filhos são tudo que eu tenho mais precioso nesse mundo, né? Claro. Mas aí eu liguei pro meu esposo, meu noivo na época, né? Era noivo na época, né? Aí ele morava numa república com mais 4 rapazes, então, tipo assim, não tinha nem como. Só que aí ele tinha essa prima dele, que era irmã da minha amiga que me apresentou ele, sabe? Aí ele ligou pra ela e falou, não, pode vir aqui pra casa, sem problema. Mora eu e uma amiga, mas você pode ficar no quarto comigo. E assim, eu dividi quarto com ela uns 8 meses, mesma cama, assim. Eu sou muito grata pela vida dela, pela vida da família dela, sabe? E assim, até hoje, essa semana mesmo, a mãe dela me mandou mensagem, falou, olha, dia 2 eu vou comemorar meu aniversário de casamento, eu faço questão que vocês estejam aqui, tem muito vínculo. E aí eu morei com ela esse tempo até a gente conseguir montar a nossa... E começou a trabalhar. E eu já comecei a trabalhar, não, na segunda-feira eu fui trabalhar. E aí eu fui, e nós ficamos lá, e a gente conseguiu montar um apartamento. E casou. E casei. Casei não, né? Juntei, né? Porque eu não casei. Eu juntei, mas meu sonho era casar. Eu falei, não, um dia eu quero casar. E aí nós tivemos que montar... Eu lembro que na época a maioria dos móveis que meu esposo morava na República era dele. Mas era coisa assim, muito usada. Eu lembro que quando nós montamos nosso apartamento lá em Santa Luzia, o fogão tinha tanto barata, assim. A gente demorou mais 2 dias para lavar, para limpar. E era o que a gente tinha. Minha mãe me deu o jogo de quarto, que ela tinha me dado lá, tipo assim, 1 ano antes, que a gente tinha construído, né? Então era novo.
Uma televisão também eu trouxe lá da minha casa, aí geladeira, fogão, essas coisas a gente pegou dele, lá do apartamento, e nós montamos nossa casa. Eu trabalhava, ele trabalhava também. Aí nessa época ele já trabalhava de desenhista na área de engenharia, que ele tinha recebido uma proposta aqui em BH de Ele não desenhista. empreendia ainda. Não, ele veio para BH para trabalhar de vendedor em ótica. Certo. Aí depois ele recebeu uma proposta para trabalhar de desenhista numa empresa de engenharia, ficou um tempo também. E aí logo depois a gente conseguiu mudar para Contagem, que era mais próximo do serviço dele. Eu trabalhava no centro, então para mim tanto faz Santa Luzia ou Contagem, a gente conseguiu morar mais perto do serviço dele. E aí ele ficou desempregado lá da área de engenharia e ele voltou para a ótica. Aí nessa época que ele voltou para a ótica, quando ele voltou para a ótica, eu arrumei outro emprego. Eu já trabalhava em 2 empregos aqui em BH, porque eu falava assim, não, gente, eu juntei, mas eu quero casar. Foi quando a gente conseguiu casar. Aí em 2014 nós fizemos nosso casamento na igreja, fizemos uma festa, do jeito que a gente realmente queria, né? E aí nós casamos em Patinga, né? Porque tudo nosso é ligado a lá. E aí nós casamos e aí nós começamos a nossa vida, literalmente, né? De fato. E aí ele já tinha comprado uma ótica, Não. loja, ou ele era funcionário? Ele era funcionário. Quando nós casamos, ele era funcionário e eu trabalhava no hospital. Né? E quando que você saiu do hospital para entrar no universo da ótica? Aí eu queria muito engravidar. Eu falava assim, não, já tem um tempo, eu quero engravidar e tudo. E aí eu já tinha parado de tomar remédio uns 6 meses, não conseguia engravidar. E ele falou assim, amor, sai de um do serviço, fica só em um. Porque 2 serviços realmente é muito puxado. Aí eu saí do serviço. E aí quando eu saí de um serviço, eu saí tipo assim, dezembro. Quando foi em janeiro, o outro serviço me mandou embora. Nossa. Que lá virou concurso, né? Eles mandaram embora e aí eu fiquei desempregada. Tinha 2, de repente tinha 2, de repente em 2 meses eu fiquei desempregada. E aí eu consegui, aí nós montamos, quando eu fiquei desempregada, nós montamos uma loja de Havaiana. Um quiosque, era um quiosque bem pequeno numa feira shopping ali no Eldorado, aí nós montamos esse quiosque de Havaiana, eu engravidei já com o quiosque. Só que a gente não tinha muita visão de empreendedorismo, né? A gente não sabia. Tem tanta coisa que a gente faz no intuitivo, né, Isa? Que depois que a gente aprende, a gente fala, nossa, eu fazia isso, mas sem conhecimento. É por isso que eu falo que é a importância de você ter alguém do seu lado que entenda daquilo. Que já passou, que tem o conhecimento. Né? Porque aí você não perde aquele tempo ali martelando, batendo cabeça. Exatamente, que você já pega praticamente pronto, né? Onde ir, como ir, do jeito que faz, né? E aí você teve a sua primeira filha nesse quiosque? Isso, nesse quiosque de Havaianas. E aí eu engravidei, só que assim, quando a Yasmin nasceu, tava muito difícil já pra gente, sabe, o quiosque. Tava muito complicado. Já tava com dívidas, nome sujo, porque Havaianas, a Havaiana me ajudou muito, mas assim, Havaianas não dá nem 100%, né? E a gente tem que ter o conhecimento para fazer o negócio. E tem que ter o conhecimento para fazer o negócio rodar. Então, assim, eu não tinha muito nome, então eu conseguia comprar mais, assim, no Ceasa. Depois que eu fui ter o meu nome para comprar direto na Alpagatas. Então, assim, tudo isso fazia uma diferença, né? E eu já não queria mais aquilo, já não era uma coisa, assim, que brilhava muito os meus olhos. Aí o meu esposo foi e falou assim, meu bem, por que em vez de você não ficar assim, você trabalha na Havaianas pela manhã e aí à tarde você vai para a ótica, vamos trabalhar, porque era shopping, tinha horário de 4 às 10, né? Então você fica até umas 3 horas lá na loja da Havaiana e depois você vem trabalhar comigo na ótica. E aí eu falei assim, mas será? Esse trem de ótica não é para mim, eu não entendo nada de ótica, eu não sei nada de ótica. Ele, não, eu vou te passando a teoria e a prática você vai pegando lá e tudo. E aí eu fui trabalhar, não trabalhava na mesma loja que ele, né? Ele gerenciava uma loja e eu fui para outra loja. E lá eu fiquei assim, eu lembro que tinha um gerente lá, que eu gosto muito dele, hoje a gente tem um contato muito próximo, né? Ele falou comigo assim, se você aprender em 90 dias, você já começa a ganhar comissão, porque aí depois que você ganhar comissão, você vai ter mais ânimo, você vai ver mais dinheiro, né, e tudo. E aí, com 28 dias, eu comecei a ganhar comissão. Aí ele falou assim, nossa, você vai ser muito melhor que seu marido. Ele falava comigo, não, você vai ser muito melhor do que seu marido. E nós 2 eram empregados dessas E nós 2 éramos empregados. Era uma sociedade de 3 irmãos, né?
cada irmão tomava conta de uma coisa. Um era mais na área de financeiro, o outro era mais na área de contato com funcionário e tudo, e o outro era mais na área de laboratório. Então, cada irmão trabalhava de uma forma e aí a gente trabalhava lá. Eu trabalhava numa loja e ele trabalhava na outra. Na época, eles tinham muitas lojas, né, na região. E ali eu fui. Aí, pouco tempo já surgiu a oportunidade de eu gerenciar uma loja. Eu fui convidada para ser gerente de uma loja. Esse mesmo gerente que era meu, ele virou sócio do meu ex-patrão, e aí ele falou, não, a Elisa é a pessoa ideal para a gente pôr nessa loja. E aí eu tive essa oportunidade de ser gerente, e aí quando eu entrei de gerência, aí que assim, eu me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero. Nossa, achei muito legal. Você foi se descobrindo Eu no fui processo. exatamente, eu comecei a aprender a lidar com as pessoas, a como conversar com as pessoas. Então, assim, eu lembro... Em hora nenhuma você pensou em voltar para a área da saúde? Não, hora nenhuma. Porque aí eu já ganhava mais do que na área da saúde. Entendi. Né? Porque tinha um diploma de técnica de enfermagem. Uhum. Então, eu já ganhava mais do que na área da saúde. Então, eu falava assim, não, é aqui que eu quero. E quando você pega uma posição, tipo, de gestor, de gerente, querendo ou não, você vai descobrindo coisas, né, que você não imagina, né? Uhum. E ali eu descobri o meu dom de lidar com pessoas, Legal. né? Então, assim, a empresa que eu trabalhava tinha muito parente, né? E aí, ninguém queria trabalhar com os parentes, porque eles tinham as manias deles, os direitos deles, né? Isso. Tem gente, inclusive, que trabalha só com empresa familiar, porque, assim, para direcionar, para mentorar, porque é um mundo à parte. Exatamente. É um mundo à parte. E aí, eu fui trabalhar já de cara com dois das pessoas que tinham muitas manias, né? Então, eu já comecei, falei, não, eu vou me posicionar dessa forma, porque dessa forma eu tenho um retorno maior. E aí Tudo na intuição também. Tudo na intuição, não tinha curso, eu não sabia nem que existia curso de gestão. Uhum. É assim, minha cabeça, eu falava, não, eu quero isso e se eu fizer isso, vai dar isso, né? E aí, no decorrer do dia, a única coisa que eu falava com o meu patrão, eu falava com ele assim, olha, a única coisa que eu peço é para você não intrometer nas ordens que eu dou lá. Uhum. Então, se eu der uma ordem, não mude. Uhum. Aí ele fala, não, você pode ficar à vontade, o que você fizer lá tá feito. Uhum. E aí eu trabalhava com o sobrinho, que era afilhado dele, e com com o esposo da irmã dele. Então, eu trabalhava com duas pessoas que eram muito próximas dele, né? E eu era gestora dessas, eu era gerente dessas pessoas, né? E aí era um desafio. E ali eu fui, e assim, gente, eu trabalhei com eles sem problema nenhum. Nenhum. Algumas vezes eu tinha que me posicionar, né, como todo lugar, como gerente, tudo, mas assim, eles aceitavam muito bem o meu posicionamento, né? Até porque às vezes eles iam buscar outro e aí, né, ele falava, não, lá é com ela. Uhum. E foi muito legal, eu tenho um carinho enorme para essas pessoas que me fizeram evoluir, né, que querendo ou não, as pessoas difíceis fazem a gente evoluir, né? Todo desafio faz a gente Todo crescer. desafio faz a gente crescer. Então foi nessa caminhada toda que você e seu marido foram entrando aí nesse ramo Isso, ótimo, né? E aí eles separaram a sociedade, né? É. Eram 3 irmãos e eles separaram essa sociedade. Então eu fiquei com um irmão e o meu esposo ficou com o outro. Uhum. E aí meu esposo ficou com um irmão que trabalhava com laboratório, então ele não entendia nada de gestão. E eu fiquei com o irmão que trabalhava com a gestão ali, que sabia comprar, sabia vender, sabia... Então ele tinha, querendo ou não, uma experiência muito maior. Tanto é que é o único que está no comércio até hoje. Os outros 2 não estão mais no comércio. Uhum. E aí meu esposo foi trabalhar e ele começou a observar muitas coisas que aconteciam lá, que não aconteciam, que... Aí um belo dia ele foi e falou com o chefe dele, ó, se você me der a oportunidade de supervisionar a sua empresa, eu vou supervisionar 30 dias sem custo. E se você achar que realmente esses 30 dias fez alguma diferença, aí nós vamos conversar sobre salário e eu vou ser o seu supervisor. Que loucura. Aí ele foi e falou, não, você está querendo mandar mais que eu, você está achando que você é o dono. Aí ele não aderiu à ideia. Aí meu esposo falou, então saiba que a partir de hoje eu estou procurando uma nova oportunidade, porque aqui eu já sou o topo, não tem como eu crescer mais, né? Se você não vai me dar essa oportunidade. Se você não dá. E aí ele saiu, ele viu uma oportunidade em frente ao Big Shop que era uma fábrica de biscoito.
E ele estava inaugurando o EA Pocket Contagem, né? Lembro. E lá estava escrito assim, venha realizar o seu sonho começa aqui, alguma Falou coisa de com ele, a sonho. chamada. E na hora ele estava indo para o serviço, ele parou lá e entrou. E aí lá eles venderam para ele realmente um sonho, né? E lá ele falou, não, é aqui que eu quero. E eu lembro lá que tinha box lá de 70, 60, 50 mil e 40 mil. Tinha dessas opções, né? E ele pegou o box lá no final, que era assim, o que ele Dava tinha, conta. o que dava conta, né? Porque na época a gente tinha carro financiado, casa financiada, né? Aí ele foi, na hora que ele chegou em casa, assim, ele tentando como que ele ia me falar, né? Porque ele fechou lá, assinou o contrato sem falar nada. E aí ele chegou em casa e foi me contar. Na hora que ele me contou, eu falei, você é louco, como que você fez isso? Como que nós vamos pagar? Na época eu lembro que a prestação era 2.000 e pouco. E na época o salário dele era mais ou menos isso, 2.500, 3.000 reais. Na prestação inteira. E o meu salário era mais ou menos isso também, mas a gente tinha carro, casa. Aí ele falou, não, eu vou trabalhar de motoboy para mim conseguir até isso ficar pronto, e aí quando ficar E tinha uma pronto... veia, né, Elisa? Porque Tinha. para chegar pro cara lá e falar assim, me dá oportunidade, eu vou trabalhar 30 dias aqui, vou te dar o resultado. Ah, não vai querer não, então vou sair, vou comprar lá, vou trabalhar de motoboy. Isso é característica de quem é visionário. O Vinícius, eu falo que ele tem uma visão assim que às vezes ele olha para uma coisa e fala, eu falo, não, isso aí não é isso. Pessoa, né? Tá na pessoa. E isso me fez enxergar muita coisa, né, com ele. E aí eu fui e falei, não, mas eu não vou sair do meu emprego, eu amo trabalhar aqui, querendo ou não, né, você ficou na divisão com uma pessoa que não entende muito, mas o meu entende super bem, né, ele tá só crescendo, então é aqui que eu quero ficar. E na época ele tinha me aumentado o meu salário, eu tinha negociado sobre o salário, eu estava muito bem, feliz, eu amava trabalhar lá, eu tinha um contato com eles muito legal. E aí eu fiquei. E a loja lá abriu, o Vinícius saiu, né, da empresa dele, começou a ficar lá sozinho. E eu fiquei no meu emprego. E eu não tinha intenção de sair de lá. Aí um belo dia eu peguei uma toxoplasmose e eu tomei 3 meses de tratamento, fiz um tratamento assim muito pesado de toxoplasmose. E minha menstruação não tinha voltado. Não voltou. Eu falei, não, esse remédio me desregulou totalmente. Aí eu fui no ginecologista e ele falou, não, vou pedir uma ultrassom pra ver, né, como é que tá aí tudo. E eu fui fazer a ultrassom. Tanto é que no dia que eu fui fazer a ultrassom, meu esposo falou, você quer que eu vou com você? Eu falei, não, pra quê? Eu vou lá só pra pegar o exame pra mostrar pro médico. E na hora que eu fui fazer a ultrassom, eu descobri um coraçãozinho batendo dentro de mim. E essa é uma doença que traz problema, né? Traz problemas, sim. E o médico falou comigo na época, ele falou assim, Elisa, você pode tudo, menos engravidar. E eu tinha feito o teste para fazer o tratamento, eu não estava grávida. Na época que eu fiz esse tratamento, todas as minhas relações foram protegidas. Eu falo que o Samuel foi, assim, divino, porque... Tinha que vir. Tinha um aprendizado por trás. Tinha um aprendizado por trás disso. E tudo que a gente tem hoje, a gente deve essa gestação, né? Porque você acha que ali foi o marco da virada de vocês? Porque isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Aonde que foi essa virada dessa história toda de superação, de correr atrás, de oportunidade, desenvolvimento e tudo, mas com certo sacrifício ali, para as coisas acontecerem, né? E aí essa virada de chave para as coisas terem começado a virar o jogo, foi a chegada de Samuel? Foi a chegada de Samuel, porque ali, quando a gente descobriu a má formação de Samuel... Pois é, aí você fez esse exame, estava grávida e no decorrer da gravidez vocês descobriram isso. Quando eu estava com 22 semanas, eu descobri, fui fazer o ultrassom morfológico, e aí no ultrassom morfológico, a médica falou assim, esse aparelho aqui tá muito ruim, eu não tô conseguindo uma boa visualização, será que você pode voltar semana que vem? Falei, não, tudo bem. E eu não, e olha que eu sou da área da saúde, eu não... Você não pegou? Não, para mim realmente o aparelho estava um pouco ruim mesmo. E aí na semana que vem, quando eu voltei lá, já tinha 2 médicas na sala. Aí você já... Aí eu já fiquei meio assim. E aí ela foi fazendo ultrassom, e aí ela foi falando. Apesar de eu ser da área da saúde, eu era muito leiga, eu era técnica de enfermagem. Tem né? também que é muito da... Muito, né? Era muito específico, e ela começou a falar umas coisas. E aí na hora que ela começou assim, é uma má formação, aí eu comecei a chorar desesperadamente, né? Porque não era uma gravidez planejada, eu não ia ter outro filho, mas assim, né?
Beleza, Quando veio. veio, né? Beleza. A gente tá, assim, com autoestima lá em cima, né? E ela falou, não, é uma formação e tudo. Aí eu comecei a chorar, desesperada. E o Vinícius olhava pra mim assim, aí o Vinícius falava assim, calma, amor, calma, calma. Aí a médica foi e falou assim, calma não, deixa ela chorar, é muito sério. Aí assim, meu mundo assim, eu tinha ido trabalhar, eu tava no meu horário de almoço, que eu fui fazer um ultrassom. O mundo vira O assim. mundo em um virou minuto, né? assim em um minuto. E aí, quando esse mundo virou, eu só sabia chorar. E ela foi e falou comigo assim: olha, se tem alguém hoje, abaixo de Deus, que pode fazer alguma coisa por você, essa pessoa, eu fiz um curso com ele, lá em São Paulo. Ele trabalha só com medicina fetal. O nome dele é Fábio Peralta, e o telefone é esse. Ela me falou isso. Você falou, vou atrás desse homem. Aí eu não conseguia nem raciocinar. Meu esposo pegou o papel na época e aí a gente saiu calado, a gente não conseguia nem conversar. Ele só passou lá onde que eu trabalhava, né, no escritório, e falou assim, ó, nós acabamos de receber uma bomba ali. Não sei o que nós vamos fazer daqui para frente, mas já pode, a Elisa não volta por enquanto. Já pode voltar alguém lá para ela, porque eu saí para almoçar e Não voltou. não voltei. E aí, na hora que nós chegamos em casa, eu só sabia chorar, não sabia, não conseguia. Eu fui pra cama e comecei a chorar. E aí, meu esposo lá fora, ele começou a tentar entrar em contato e tudo. E aí, ele conseguiu falar lá. Aí, a menina falou: só tem vaga pro mês que vem. Não tem vaga pra agora. O bom, esse aqui é o problema. Aí a gente fica ali aqueles dias, puxa. Aí ele falou, não, mas é porque a médica falou assim, que ela só tem 2 semanas, porque se passar de 24 semanas, não é mais interessante operar, né? A operação intraútero, ela tem que ser feita até 24 semanas. Eu já tava com 22, né? Ia fazer uma cirurgia com ele no seu útero. Isso. E eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Assim, eu era da área da saúde, eu nunca tinha ouvido falar isso. E aí o Vinícius falou, não, então tá, não tem vaga, eu vou ver o que eu consigo resolver, e desligou o telefone. E aí a gente começou a pensar, aí passou uns 20 minutos, o telefone dele tocou, era 011, né? A gente não era acostumado a atender 011, mas falei, vamos atender. Na hora que atender, ele falou, ó, tem uma vaga para amanhã. Eu fui conferir aqui a agenda, acabou de desmarcar. Então, se você quiser vir, eu tenho uma vaga para amanhã, 2 horas da tarde. Isso aí era tipo 3 horas da tarde no dia. Não, você pode marcar aí que nós vamos. E aí, minha mãe morava no interior, o Vinícius ligou e falou, olha, vem pra cá, porque aconteceu isso, que eu tinha minha menininha, né, de 3 anos, né? Ah, conta dela Você ficar ainda. com a Yasmin, que nós estamos indo para São Paulo, sem saber que dia que a gente volta e tudo. E aí, nós fomos para São Paulo, saímos à noite, chegamos lá no outro dia, na hora do almoço, já fomos direto lá. E aí, lá, conheci, né, o médico lá, a gente entrou realmente a estrutura diferenciada. E no meio do caminho, meu esposo falou assim, ó, falou com nós assim, né? Falou assim, diz ele que eu chorava e dormia. Aí depois eu acordava, chorava e dormia. Aí dizer que uma hora que eu dei uma respirada, ele falou assim, amor, nós vamos chegar lá, a gente não sabe quanto que vai custar uma cirurgia dessa, como que vai Ainda ser. tinha isso, né, Elisa? A gente não tem nem noção do jeito que vai ser. Tipo assim, se precisar vender nossa casa, nosso carro, que precisar vender, nós vamos vender. Mas assim, então se eles perguntarem alguma coisa, você vai falar que eu sou desempregada e você é gerente, que era isso, né? A gente tinha uma empresa No final das contas era isso. que a gente tinha e você trabalhava no comércio. Falei, não, tá. E assim, parece que Deus falou na boca dele. Chegou lá, a gente preenche um questionário, né, tudo. Eles perguntam tudo, né, o que você faz, como que é e tudo, você tem mais filhos, você tem casa própria, você não tem, qual carro que você tem, eles perguntam tudo. E aí, na hora que nós entramos, né, o médico avaliou, ele tem o ultrassom dele lá, ele examina tudo na hora, explicou pra gente que realmente quando a coluna não fecha, então se a coluna não fecha, fica passando os nervos, tudo ali, fica aberto, isso aí pode lesar muitas coisas, principalmente da cintura para baixo. Geralmente as crianças que têm essa malformação não andam, Meu Deus. não conseguem fazer xixi, cocô sozinho, foi explicando tudo, mas a gente pode corrigir isso dentro do útero, tipo fechar essa coluninha. Que coisa. Dentro do útero, é como se fosse uma cesárea, eles abrem, tiram o útero, opera por vídeo, depois coloca o útero de novo, fecha, é isso. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar, a medicina é muito avançada. Hoje tem isso em BH, né? Hoje tem medicina fetal em BH, né? Antigamente não tinha. E aí eu só ficava pensando, gente, quanto que é isso? Porque a consulta dele foi R$ 1.200 que nós pagamos. Imagina se A consulta há 6 anos atrás, né? R$ 1.200 era muito dinheiro, né?
E aí eu ficava pensando, gente, isso vai custar mais de 100 mil, isso é uma cirurgia muito cara, a gente não vai ter condição de pagar isso. Aí ele foi e falou, ó, vocês querem operar? Aí o Vinícius olhou pra mim, eu olhei pra ele, aí o Vinícius falou, ó, doutor, a verdade, a gente quer, mas a gente não tem noção quanto que custa, se a gente tem condição de fazer isso. Aí ele falou, não, eu quero saber se vocês querem. Não, queria, a gente quer. Ele falou, então você vai descer, a gente tava tipo no 12º andar, você vai descer no 7º andar e vai procurar o doutor tal, esperando lá, e aí vocês vão conversar lá. E aí nós pegamos, saímos do consultório, descemos, aí o médico já estavam lá. Aí na hora que nós entramos na sala, ele falou, ó, você vai internar semana que vem, segunda-feira, na terça-feira vai ser a cirurgia, você vai ficar internado 10 dias, aquele acompanhamento e tudo, mas... Aí eu fiquei olhando assim, né? Aí ele falou, você vai assinar aqui e tudo. Sem falar de preço. Sem falar de preço, né, Virginia? Aí eu falei assim, gente, isso vai ser muito caro. Aí o Vinícius falou, tá, tudo bem, mas antes de assinar, né, quanto que vai custar isso, né? Como que vai ser? Como que a gente tem condições, né? Como saber o que vai ver isso, né? E aí ele falou assim, não, isso é um plano do governo, né? Mentira. É pela faculdade. Mentira, ele. E o único compromisso que vocês vão ter que fazer é depois de trazer o Samuel aqui, no decorrer, para a gente ver se realmente essa cirurgia intraútero, como é uma coisa nova, se ela realmente resolve qual que é a melhoria que traz de operar intraútero e não, para a gente pesquisar, ele vai entrar como uma pesquisa. Aí eu olhei assim, eu não acreditei, nós saímos assim, sem acreditar, né? E aí nós viemos embora, ficamos aqui mais 4, 5 dias e aí nós já internamos. Eu operei no HCO, um dos melhores hospitais que tem em São Paulo, assim, é coisa de outro mundo. Eu falo que eu tinha nutricionista que ia lá para me escolher o meu prato, o que eu queria comer. Não, quando é pesquisa assim, né, as coisas são muito acompanhamento, né? E eu lembro na época eu falava, né, que tipo assim, tinha lá a opção. O que você quer? Um filé mignon, um salmão? Você escolhia até o que você queria comer. E aí foi nessa época que minha chave realmente virou, porque eu não podia ganhar o que eu ganhava. Apesar do que eu ganhava, era um salário muito bom. Você imaginava que ele ia te gerar despesas? Não, isso aí eu já você tinha certeza, porque o Samuel faz fisioterapia até hoje, 4 vezes por semana. Ele tá com 5 anos? Ele tá com 5 anos. Então, assim, eu sabia que o custo que eu teria com ele não era o custo que eu tenho com a minha filha. Sim. Então, aquilo ali que foi a virada de chave na nossa vida. E aí eu fiquei de maioria do tempo da gravidez de Samuel de repouso, não pude voltar a trabalhar. Uhum. E aquele tempo que eu não voltei a trabalhar, graças a Deus, o meu chefe, ele arrumou outra pessoa para colocar no meu lugar, porque eu falo hoje, sabe? Ninguém é insubstituível. Uhum. E É bom que a gente não seja. E é bom que a gente senão a gente fica presa. Eu considero isso uma prisão. Isso, com certeza. E assim, eu já tive um gerente, uma época, que eles viravam para mim e falavam assim, quando ele sair, o que você vai arrumar? E, gente, ninguém no mundo é substituível. Nós não somos nem como mãe. A gente não é substituível. Exatamente. Né? Imagina, né, como uma funcionária. Então, aí foi nessa época que a gente falou, não, nós precisamos ampliar os nossos negócios. A sua mente já começou a ter essa visão, né? E esse tipo de pensamento, de que eu preciso prosperar, eu preciso fazer mais, eu tenho que dar conta aqui. Isso. E aí a gente não tinha muito recurso. Eu lembro quando nós montamos nossa segunda loja, a gente surgiu o ponto pra gente, e aí a gente precisava de a placa da loja, os móveis e a mercadoria. E a gente não tinha dinheiro. Apesar da gente ter um box só, mas era assim, a gente vendia só armação, a gente não vendia lente. E aí eu tinha um representante que eu comprava dele, sabe? Um chinês que tenho muita gratidão também pela vida dele. E aí a gente tinha também um Siena na época, um Gran Siena. Falei, não, se de tudo ele não quiser vender pra gente fiado, a gente passa o carro pra ele. Mas eu vou pedir pra ele me vender fiado. Aí eu lembro que eu fui lá e falei com ele assim, aqui, eu queria te pedir uma coisa, né? Claro que o não você pode dar, né? Mas eu já compro de você bastante tempo. Eu queria ver se você tinha como me vender uns 10 mil de mercadoria para mim te pagar 2 mil por mês. Aí na hora ele foi e falou assim, não, Elisa, você pode pegar o que você quiser. Isso há quanto tempo atrás, Elisa? Isso, há uns 5 anos atrás. Na época que o Samuel estava... Na época que o Samuel estava... o Samuel tinha meses nessa época, né? Ele era bebê.
E aí ele foi e falou, não. E aí o cara dos móveis foi e falou assim com a gente, não, eu vou fazer um móvel pra vocês, você pode me dar aí 6 cheques. Tudo E ia tudo. acontecendo. Tudo foi Móvel foi deu casando, certo, a porque se mercadoria fosse deu pra gente certo. montar a loja, a gente precisaria de uns 50 mil que a gente não tinha, né? E aí ele foi e vendeu pra gente. Na época eu pedi 10 mil, comprei 20, porque na hora você vai escolhendo, vai montando a loja, né? E aí eu combinei de pagar ele 5 mil por mês. E aí nós pagamos tudo certinho, né? Hoje ele é meu representante até hoje. E aí nós montamos nossa segunda loja. E pula para hoje agora, então. 5 anos depois, quantas lojas vocês têm hoje? Hoje a gente é um grupo, né, na verdade. Hoje a gente tem 16 lojas Quantos e funcionários? uma média de 80 funcionários hoje, né? Hoje Tudo no ramo óptico. tudo no ramo óptico, né? Hoje a gente expandiu para BH também. Tanto é que eu expandi para BH através desse chinês. Eu não tinha loja em BH. Aí ele foi e falou, você não quer comprar minha loja no centro de Belo Horizonte? Não, eu falei, não tem dinheiro não, como que eu vou comprar uma loja? Essa loja é muito cara. Eu lembro na época que foi uns 400, 500 mil na época, né? Já tem uns anos também. E ele falou, não, eu vou fazer para você parcelado, você vai me pagar do jeito que você quiser por mês. Aí eu comprei uma loja no valor desse, né? E assim, eu ia pagar ele na média de 10 mil por mês, eu ia demorar tipo 5, 6 anos, eu paguei em 2 anos a loja. Então assim, aí eu fui para o centro de BH, e aí nessa época que eu fui para o centro de BH, eu fiquei contágio, eu tinha um gerente muito bom, né, na época, hoje é meu sócio. E aí ele foi e falou assim, Elisa, eu acho que agora eu quero abrir alguma coisa para mim, porque querendo ou não a gente já está nesse comércio há muito tempo, eu queria o apoio de vocês, pra vocês me ajudar a olhar um ponto, alguma coisa assim. Aí meu marido foi e tinha a loja de BH que a gente não ia muito, era uma loja que ficava mais jogada, porque a logística era muito ruim, né? Aí na época meu esposo falou com ele assim, você tem quanto para você investir? Aí ele falou que era muito pouco para ele investir, ele abre no máximo uma loja no bairro, né? Aí meu esposo falou, não, guarda o seu dinheiro, nós vamos colocar tudo na ponta do papel, a minha loja lá do centro, e aí você vai para lá, e aí você vai trabalhar lá, o lucro que sobrar lá, nós vamos dividir esse lucro por 2, você vai entrar com o serviço, eu não quero nem R$1 seu. E aí o dia que você achar que você realmente, que as pessoas vão falar, né? Você trabalha, seu sócio nem pisa aqui, como você dá 50% para ele? Porque as pessoas não sabem de onde começou, né? Elas só vê hoje, né? Vê o agora. E aí meu esposo falou com ele, o dia que você tiver esse pensamento que eu estou ganhando em cima de você, de acordo com o seu sócio, aí você tem o dinheiro para pagar esse valor aqui hoje, que é o que eu tô te passando. Aí na época eu lembro que o pai desse menino falou com ele assim, meu filho, isso aí nem eu faria por você. Nem eu que sou o seu pai faria por você. Absurdo. E hoje a gente tem 5 lojas lá no centro de BH, pelo contrário, ele só foi expandindo lá. Tudo ele que toma conta lá. E ele fala que os chineses, né, fala com ele, né, que nunca viu um sócio brasileiro tão bom igual ele. Igual esse. Porque ele comprou mesmo, né, assim, foi a oportunidade de vida dele. E como ele tinha uma estrutura familiar que abraçou também, né, que o pai dele falou com ele, meu filho, isso aí, coisa que o Vinícius fez por você, nem eu teria coragem de fazer, né? Então ele comprou a briga assim, lá em Centro BH, desembolamos lá, né? Hoje a gente está com 5 lojas lá. Muito. Então ele tá... Elisa, e como é que é estar do outro lado hoje? Porque você contou a sua história até aqui como funcionária, né? Como alguém que estava ali começando, batalhando. Hoje como empresário, que você tem aí uma rede de... São 16 lojas, você falou? 16 lojas. Quais são os desafios estando do lado de cá agora? O principal desafio, assim, que eu acho que vai ser para sempre, né? É lidar com pessoas, né? Porque ali a gente lida com vários tipos de 80 pessoas. funcionários, você 80 falou, funcionários, né? E eu sou muito de gestão ali mesmo, presencial, de estar ali, de ouvir muito, né? Eu adoro estar dentro da loja, ouvir. Quase todos os dias, uma funcionária me manda mensagem, Elisa, eu preciso conversar com você. Às vezes não é nada disso, né? É coisa pessoal, uma referência. Estou precisando de uma dica. Então, para mim, estar desse lado, tem hora que eu olho e falo, Jesus, não sou nem merecedora disso, né? Mas sei que você gosta, Eu né? É um gosto. prazer para você. Porque eu ouço muito empresário dizendo que isso é um grande problema.
essa questão da mão de obra, essa questão de que ninguém quer trabalhar, ninguém quer né, vestir a camisa, é uma grande dor, eu percebo, para os empresários, né? Os funcionários, a mão de obra, enfim, montar equipes. Você, eu acho que lida com isso com uma facilidade. Estou vendo claramente que é porque você gosta do que faz. E você acha que o caminho para tornar isso mais fácil é essa escuta? Eu acho que é, sabe? Igual assim, eu também, a maioria dos meus funcionários que começaram comigo está até hoje. Você Assim, tem uma galera que está com você. Eu tenho uma galera que está comigo assim desde a primeira loja, né? Então são pessoas que vê as coisas acontecendo e viram de onde que nós saímos e onde nós estamos hoje, né? Então essas pessoas fazem as coisas serem mais fáceis. Por quê? Porque eu estou conversando com você. Se eu falo bem do ambiente que eu trabalho, você quer vir para trabalhar onde que eu trabalho, sem dúvida. Os colaboradores, eles são, eu acho que a fonte principal ali de levar alguma coisa para promover ou derrubar aquele ambiente. Exatamente. E nós aprendemos isso tem mais ou menos nem um ano. Vocês aprenderam isso agora que vocês estão aprendendo. Exato. Isso que eu queria te perguntar também. Onde é que entra, então? Porque até então, você me conta, tanto ele quanto vocês têm coisas muito de vocês, da essência de vocês, do intuitivo e tal. Quando é que vocês começaram a estudar? Agora eu vou estudar gestão, eu vou estudar autodesenvolvimento, eu vou entender um pouco melhor como que eu vou direcionar a minha equipe. Como é que vocês começaram a entender que estudar era importante ali? Quando eu entrei na faculdade, sabe, de medicina, a gente começa a vivenciar com outros tipos de pessoas, né? Às vezes pessoas que têm um nível de desenvolvimento muito maior do que o seu. É o ambiente, né? É o ambiente, né? Então ali a gente começou, eu falei, gente, Vinícius, eu acho que a gente tá ficando um pouco para trás. Aí eu sempre vi muito, sabe? Assisti muito podcast, eu adoro podcast, então eu assistia muito podcast, então as pessoas falavam de se conectar com pessoas que estão no mesmo local que você, que está no mesmo ambiente do que você. Que estão indo na direção do que você quer. Exatamente, estão indo aonde você quer chegar. Uhum. E eu falo que isso não é copiar, gente. Isso é você saber direcionar, né? Eu acho isso incrível. Eu acho que se abastecer. Não tem como, a gente se abastece muito do que a gente está presenciando. Exatamente. Né? Então, igual você falou, se você está naquele ambiente de gente te trazendo mais ideias, mais evolução, aí você ouve um podcast, tudo isso vai te abastecendo rumo a crescer, a caminhar para um lugar de desenvolvimento ali. E se você está num lugar contrário a isso, é para baixo que você vai ser puxado. E eu falo, sabe, Virgínia, eu tenho uma frase que eu nunca esqueço ela, que a dor que não sangra, ela dói em dobro. Uhum. Então, a partir do momento que a gente descobriu essa dor, qual que é a nossa dor? É contratação? Uhum. A gente não está expandindo por quê? Faltando profissionais? Então, vamos tratar essa dor. E aí nós começamos a estudar sobre mentoria, né? Foi aí que a gente conheceu, né, a mentoria da Tríade, foi nossa primeira mentoria, que foi a Tríade. E eu tinha feito a inscrição nenhuma, não consegui ir, e aí na outra eu consegui ir. E ali naquela, e o Vinícius sempre falava comigo assim, amor, acho que o que está faltando de nós é às vezes a gente sair de alguns ambientes. Sem dúvida. Ele falava comigo, eu acho que... Às vezes a gente acha que a gente tem que se inserir, mas só de sair de algum, você já está resolvendo algumas coisas, né? Então ele falava assim, eu acho que às vezes tem alguns ambientes que não é para nós mais. Que bom. E assim, tá tudo certo, porque... É a evolução da vida, né, Elisa? E as pessoas que não evoluírem, elas vão ficar para trás. Uhum. E a gente estava ficando para trás, sabe? Legal. E aí a gente foi na Tríade, eu lembro, a gente ficou lá, a parte da manhã foi perfeito. E a gente saiu para almoçar, e aí na hora do almoço ele falou assim, não, vamos fechar essa mentoria. A Tríade, para quem não sabe, é uma mentoria da Alessandra e do Anderson Marchiori, né? Aqui de BH, enfim, estão expandindo para São Paulo também, mas enfim, é um ambiente de autodesenvolvimento, né? Onde as pessoas estão se autodesenvolvendo, enfim, querendo crescer. Exatamente. E ali, o que eu achei mais incrível da Tríade, depois que a gente fechou a mentoria, é o contato muito... Foi a primeira mentoria que Foi a primeira mentoria que nós temos. Foi o contato muito direto com eles, sabe? E o Anderson, ele tem um posicionamento, uma visão, sabe? Um acolhimento. Tá ensinando a gente, né? Muito bom. E foi aí que entrou o autodesenvolvimento na sua vida? Entrou o autodesenvolvimento. E o autodesenvolvimento impactou na sua imagem, Elisa? Porque eu que te acompanho na rede social, e aí depois todo mundo pode ver aqui, eu vou deixar em todos os canais aí o perfil da Elisa também.
mas você teve uma mudança física mesmo. Além dessa sua jornada de história que você contou aí, de crescimento, né? Aí teve o Samuel e teve os desafios do empreendedorismo e tudo, mas teve uma mudança física. Tive, eu né? perdi 28 quilos. 28 quilos. E eu acho que isso vem muito, eu ouço muito isso, né? Quando a gente muda por dentro, a gente acaba, por consequência, mudando por fora. E aí você tem uma imagem hoje totalmente diferente, assim, da imagem que você tinha alguns anos atrás. Eu vejo você compartilhando na rede social. Isso gera um impacto, né? Porque é visual, muito grande na gente e fica visível o quanto você evoluiu, o quanto você mudou. Você acha que esse autodesenvolvimento aí, que começou com mentorias, com essa mudança de ambiente aí, trouxe para você essa mudança externa também? Foi tudo junto, né? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei com essa minha mudança de visual mesmo, sabe? Porque eu entrei na faculdade e eu falei, gente, agora eu tô aqui, né? Tô aqui na faculdade, era um sonho da minha vida fazer faculdade de medicina, né? É o sonho de muita gente. Então, assim, e aí eu comecei a conviver com pessoas que falavam muito de vida saudável, de alimentação, de saúde. Você estava no ambiente né? de medicina, né? Isso. E assim, eu não me via que eu era obesa, eu não me sentia obesa. Eu olhava para mim e falava, normal, por quê? Porque o ambiente que eu convivia estava tudo normal. Estava te mostrando isso. Eu acho muito legal, eu já ouvi você contando essa história algumas vezes, que você queria fazer uma cirurgia e você foi no cirurgião para fazer uma lipo. Isso. E quando você chegou lá, ele falou, não, você tem que procurar alguém para fazer uma bariátrica, você não está entendendo. Foi minha chave, assim, de vida mesmo, porque eu falei, não, e agora eu tô na faculdade de medicina, eu tenho dinheiro, então eu posso fazer uma plástica. E tá, minha filha, Resolvi minha vida. vou resolver minha vida. Foi aí que eu fui lá, né, marquei consulta com o cirurgião. E ele é um amigo meu também, trabalhei com ele muito tempo, então a gente tem uma certa afinidade, às vezes as pessoas falam assim, mas ele foi muito sem educação com você. Ele foi virar, eu agradeço ele todos os dias, né? Beleza. Porque se todo mundo fosse sincero igual ele, às vezes o mundo estaria muito mais evoluído. E aí ele falou comigo, e aí eu coloquei isso como meta, eu falei, não, agora eu vou emagrecer, porque eu não quero fazer bariátrica, não é nada preconceituoso, pelo contrário, às vezes eu indico a bariátrica. Tinha motivação para mudar. Mas eu tinha motivação, eu falei, não, eu posso emagrecer, eu consigo emagrecer. E foi a época que eu contratei um personal, fui firme na academia, passei por nutrólogo, passei por nutricionista e aí fui. Não tem segredos também não, né, gente? Não tem milagre nenhum aqui. Assim como lá no empreendedorismo é correr atrás, é aprender, tô com um problema com a equipe, vou resolver, a imagem é a mesma coisa. Tô com um problema de peso aqui, vou melhorar minha alimentação, meu exercício e tudo. E, Elisa, você acha que tudo isso que você contou pra gente é muito inspirador? Tanto desenvolvimento, criação de negócios, essa sua visão de imagem de autodesenvolvimento. Você pensa em tornar isso projetos? O que você tem de planejamento aí com relação a projetos, né? De levar esse seu conhecimento? Você acabou falando, né? Olha, quando eu entrei na mentoria mudou muita coisa, a ambiência muda muita coisa. E quando a gente conversa com pessoas que vão nos orientar, que já passaram por aquilo dali, e você tem muito que já passou e que pode contribuir, né? Com quem quer mudar aí a perspectiva de vida, criar um negócio, melhorar. Até maternidade, eu acho que você também tem ali muito a contribuir com essa sua jornada ali, né, com o Samuel e com a Yasmin também. O que você tem de projeto e de planos aí que você pode trazer para ajudar outras pessoas? Assim, né, as pessoas me pedem. Às vezes eu começo a conversar com alguém fala assim, Elisa, você tinha que ir para essa área, você tinha que ajudar outras pessoas, porque às vezes eu converso com você, você me dá fala uma palavra, fala uma direção e... Porque experiência é muito incrível. E é tão natural, é tão natural. Uma vez eu conversei com um casal, que eles me chamaram para jantar, e aí eles queriam abrir um negócio e tudo. Aí eu conversei coisa natural, coisa que eu vivo dia a dia. Na hora que eu saí, ele falou assim comigo, Elisa, essa conversa nossa aqui valeria 50 mil reais, assim, Foi uma consulta fácil. Porque você abriu tanta coisa na minha cabeça que eu não imaginava. E é como eu te apresentei lá no comecinho. Você pode falar de maternidade, você pode falar de saúde, você pode falar de carreira, você pode falar de negócios e você pode falar de autodesenvolvimento. Tudo isso são coisas que você já passou, que você, né, já aprendeu e que eu acho que você pode contribuir. É verdade. E assim, eu tô com um projeto, sabe, de tanto, né, a gente ser cobrada, né, tanto ouvir. Eu vou fazer uma imersão
eu pensei em fazer essa imersão, né, lá em Patinga, porque eu acho, assim, Legal. que é Sua de onde eu raiz. vim, sabe? Onde as pessoas me conheceram, assim, no hospital, no pronto-socorro, no bloco cirúrgico lá, de técnica de enfermagem. Então, trazer mesmo, né, isso aí, o que que eu passei durante esses 5, 6 anos que eu fiquei fora de lá, né? E voltar agora com tanto conhecimento E para voltar dividir. com tanto conhecimento. Então, assim, em outubro, né, eu vou fazer um sábado lá, um dia inteiro, um encontro só Já com coloca mulheres. na sua agenda, gente. Acompanha a Elisa na rede social dela. Ela vai dar todos os detalhes lá para a gente ir nessa imersão, aprender mais com ela, ouvir mais detalhes do que ela tem para compartilhar e para a gente estar nesse ambiente, né? Tenho certeza que todo mundo que vai buscar estar ali vai se inspirar em você e vai estar todo mundo na mesma frequência, né? De querer crescer. Tem que ser, né, Virgínia? Porque se você vai falar de uma coisa com alguém que não tem visão, você não vai chegar lá, né? Você tem que ter no mínimo a vontade. Você fala assim, cara, eu ouvi isso uma vez também de um rapaz na rede social, um mentor, e ele falou assim, às vezes a gente quer alguma coisa, a gente não sabe como a gente vai chegar naquela coisa. Não tem problema, você tem que saber que você quer. E aí você tentar se colocar nos ambientes e no movimento que vai te tirar do lugar. Você deu esse exemplo aqui. Cara, eu não sabia como é que eu ia comprar a loja. Aí o cara do móvel me vende, o outro cara chinês lá me dá a oportunidade, aí no seu dinheiro entra e as coisas acontecem, você não sabe nem como. Mas por quê? Porque você estava em movimento. Movimento. Então, tá ali numa imersão, quantas vezes eu ouço em imersão, porque eu também adoro, eu acho super válido, né? Pessoas contando que, cara, eu nem sei como é que eu vim parar aqui, foi alguém que me trouxe arrastado, mas no final do dia aquilo, né, virou muita chave. Por quê? Porque você estava no lugar certo, perto de pessoas que estavam buscando a mesma coisa. Eu falo que uma loja que eu comprei, sabe, tem um valor muito agregado. O rapaz que me vendeu, ele falou isso comigo, sabe? Ele falou assim, falou comigo, meu esposo, vocês não eram a prioridade da compra da loja, vocês não estavam na lista, eu não sei explicar para vocês como que aconteceu, porque a fila para comprar essa loja era outra. Então, assim, é uma coisa que só Deus explica, né? E a gente tem que receber e tá pronto para receber, né? Eu falo, né? Esteja pronta, né? Esteja pronta. Exatamente. O movimento é isso, é que vai nos direcionando para estar pronto. Exatamente. Às vezes o movimento, né? Ele é só, às vezes, você falar não. Sim. Às vezes tem tanta coisa na vida, eu falo muito isso, sabe? Você dizer não, porque quando você diz não para uma coisa que você não quer, já é o meio caminho. já é meio caminho. Mas quando você aprende a dizer não para alguma coisa que você realmente quer, que é o mais difícil. Mas é aí que a gente desenvolve. Né? É quando você escolhe mesmo, coloca como rotina, né? Às vezes você não quer ir na academia, né? Mas é uma rotina, você tem que estar Sabe ali, que né? aquilo vai te trazer um... Isso, e às vezes alguém fala, não, vamos, em vez de ir na academia, vamos tomar um sorvete. Você quer tomar o sorvete, mas você dizer não, quando você quer dizer sim, que é onde que separa mesmo, né? Quem tem resultados diferenciados, né? Exatamente. Elisa, estamos caminhando para o final, né? Você achou que ia demorar a passar, passou voando. E eu acho que ainda a gente poderia conversar aqui durante horas. Tem ainda, com certeza, do pouco que eu te conheço, ainda tem muita coisa que eu sei que a gente não conseguiu explorar. Mas eu queria que você trouxesse, para a gente finalizar, né? Você que tem tanta experiência em tantas áreas diferentes aí que se amadureceu na sua vida, alguém que não está passando por um bom momento hoje, que está com algum desafio, ou na saúde, ou na imagem, ou no casamento, ou algum desafio com o filho, ou até no próprio negócio, na carreira. O que você acha, assim, que a pessoa tem que fazer? Qual é o primeiro passo para ela conseguir sair desse momento desafiador? Eu acho que o primeiro passo que as pessoas é realmente procurar ajuda, sabe? Eu falo que a gente tem que estar alinhado, eu falei isso na minha palestra, né, sábado, eu falo que a gente tem que estar alinhado com o nosso sono, alimentação e a nossa higiene. Se a gente estiver alinhado com esses 3 principais coisas, que é básico, são coisas básicas, né? A gente consegue continuar fazendo o que a gente ama por muito mais tempo, né? E isso traz... às vezes as pessoas chegam no esgotamento tão grande que elas têm que pausar. Então, as pausas programadas são muito melhor do que as pausas forçadas, né? Exatamente. Então, se a gente conseguir programar essas pausas, Elisa, hoje eu não consigo entrar numa emissão, hoje eu não consigo no desenvolvimento, mas tá, que dia você vai conseguir? Quando você vai colocar isso como prioridade na sua vida? Porque, igual eu falei, para a gente continuar fazendo o que a gente ama por mais tempo. Exato.
Elisa, muito obrigada. Foi extremamente inspiradora a sua história, né? Olhar para você hoje, ver quantas coisas você superou junto com seu esposo aí, enfim, desde lá da sua história lá com seu pai e tudo mais. Você falou de uma coisa muito legal que eu acho que vale até uma outra conversa no futuro, que é a questão do perdão, né? De você olhar para o seu pai aí. Eu acho que isso tudo diz muito de uma pessoa que tem um autodesenvolvimento, que tem um amadurecimento, e eu acho que esse caminho, ele é essencial para a gente se realizar em qualquer área da nossa vida, né? Sem isso a gente não vai prosperar nem na saúde, enfim, o desafio que você teve com o Samuel, como que você ressignificou e conseguiu enxergar isso como um ponto de virada positivo e feliz na sua vida. E eu já vi ele algumas vezes, ele é uma graça, ele é uma gracinha, um menino lindo, um querido. Então, parabéns por tudo e tenho certeza que vai ser uma inspiração gigante para todo mundo que está ouvindo a gente, viu? Parabéns. Muito obrigada, Virgínia, foi um prazer estar aqui hoje com você. Que bom.